esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. E estamos aqui na Fazenda Lajeado. Vamos conversar com a Érica Svícero Martins. Ela que escreveu um lindo livro sobre essa fazenda e vai contar para nós hoje, no programa de hoje, um pouquinho de ficção e a realidade da fazenda. O programa está recheado de muita informação. Você que gosta da Fazenda Lajeado, não saia daí porque o programa está muito bonito. Até mais. E aqui comigo o livro da Érica, né? E ela está aqui ao meu lado, Érica. Escreveu esse brilhante desse livro, Fazenda do Lajeado, Rastro de uma História do Café. Como é que é toda essa história? Na verdade, o livro se originou de um trabalho de conclusão de curso que eu fiz na conclusão do curso de jornalismo na Unesp de Bauru, né? Que na época que eu fiz, em 1997 foi a minha graduação. Você podia fazer trabalhos em jornais, revistas, TV, assessoria, rádio ou livro. Mas como assim no livro? Através do livro-reportagem. Livro-reportagem é quando você conta uma história verídica, com dados verídicos, mas para contar essa história você se vale de personagens fictícios. Né? Então, como eu tinha muita paixão, tenho, né, paixão pela Fazenda Lajeado, e na época não haviam livros que contassem a história, nem a gente tinha acesso a relatórios que contassem muito da história do Lajeado. Eu tive a ideia e consegui, através da diretoria da faculdade na época da Unesp, José Carlos Simon, que José Elias Simon, ele me propiciou o acesso aos dados da fazenda, da Unesp na época, que ainda tem arquivos, e eu fiz a história, uma pincelada, né, na verdade, da história da Fazenda Lajeado, envolvendo um personagem que é um universitário, que ele ele tem acompanhamento de pessoas que moraram e trabalharam, fictícios, bem entendido, mas inspirados em pessoas reais, que ele vai contando a história da Fazenda Lajeado. Por exemplo, na primeira fase, no primeiro capítulo, é a fazenda de escravos, não, a fazenda de café, né? Então ele é um bicho, que a gente fala, né? Um aluno que acabou de entrar na faculdade. Ele tem acompanhamento de uma pessoa que conta a história dessa fase. Depois, no capítulo 2, ele já é veterano e conta com outro acompanhamento que continua contando a fase da fazenda experimental de café. E na fase 3, no capítulo 3, ele já é praticamente um formando, que daí conta a fase da fazenda quando ela vira ou ela se torna universidade.
Agora, Érica, apenas para os nossos telespectadores saberem, né? Vamos tentar contar essa história nesse livro. Não sei se você vai lembrar da história do começo ao fim, mas boa parte dessa história só para a gente entender como que era a fazenda Lajeado. Porque se sabe aqui que nunca existiu escravos aqui, né? Na verdade, a gente tem dados, registros, que o primeiro que a gente tem registro, o primeiro proprietário que a gente tem conhecimento foi o Alferes José da Silveira Franco, que em 1881, de acordo com os dados que eu recolhi, ele vendeu a fazenda para o senhor João da Rocha Conceição de Piracicaba, que é aparentado, eu não sei dizer o parentesco, porque na época eu não consegui dados relativos ao Barão de Serra Negra. Então, ele vendeu a fazenda para o João da Rocha Conceição, que se tornou o segundo proprietário da fazenda. E que comprou, então, não do Alferes. O Alferes, acredito, já era falecido, então a mulher dele, a Maria Teodora Franco, junto com outros proprietários, Tito Correia de Melo e José Caldeira Cunha, venderam a fazenda para o João da Rocha Conceição por 106 contos de réis. Então, em 1881, se a gente for pensar, já era muito próximo da abolição da escravatura, né? Então, eu não acredito que tenham tido muitos escravos aqui. Talvez na formação, porque quando o João da Rocha Conceição ele comprou em 1881, a estrutura da fazenda já estava toda montada. Já tinha o terreiro, já tinha a casa grande, já tinha o mojolo, a senzala que a gente fala, né? Toda a estrutura da fazenda já estava montada. Então, quem talvez tenha construído a fazenda, talvez tenha tido mãos de escravo. Mas o trabalho escravo mesmo, se houve, foi muito pouco e não há registro. E muitos relacionam, como bem você disse aí, né, que o conde de Serra Negra era dono da fazenda. Também não existe registro nenhum que ele era dono. Ele era proprietário de uma grande fazenda aqui próximo à Vitoriana, né, é vizinho aqui do Lajeado, mas não há registro nenhum desse fato, não é verdade? Exatamente. Inclusive no Museu do Café tem uma foto do João da Rocha Conceição com o barão, né? Ali dá a entender que ele era filho ou aparentado do barão. Mas eu não encontrei dados, assim, provas, né? Papéis que relatam isso, então não podia relatar isso de forma cabível no livro. Mas tudo indica que eles eram aparentados. Agora, nós sabemos que a fazenda não tinha escravos. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente das coisas pitorescas da fazenda, o que acontecia, como que era a vida deles, como é que é essa história toda aí? Então, na verdade, assim, não que não teve escravos lá, a gente não sabe da história da fazenda lá no comecinho, né? Havia especulações de que os arcos que existem na fazenda aqui fossem locais para tortura de escravos. Isso especulava-se, mas não é verdade. Isso aí é mera fachada, mera estética, né? Enfeites. A informação que eu tenho é que aquilo lá é a sustentação, né? Porque o café ele vinha por gravidade sobre a água, né? Por água, né? E caía ali naquela estrutura. Então nada mais é do que uma sustentação dessas bicas de águas, né? Na verdade é uma sustentação, é pura estética, né? Na verdade, quando se falam assim, são antigos moradores que especulavam-se sobre como seria a fazenda antes de 1880, 1870, a gente não tem registro de como era, se houveram escravos aqui na fazenda, né? Se houve muito no comecinho, mas a fazenda Lajeado, a gente pode falar que foi uma fazenda exclusivamente de imigrantes, trabalho de imigrantes, de italianos, de espanhóis, que aqui formaram as colônias, a colônia Fazendinha, Três Pedras, Olaria. Então foi quase que exclusivamente de imigrantes. No caso do terreiro, como você bem disse, a peculiaridade do terreiro, além dele ser grande, não digo grande, é o maior do estado, mas é um dos grandes que existem no estado. A peculiaridade dele é que ele funciona através da gravidade. Então, lá em cima, no terceiro nível, quem vier conhecer a Fazenda Lajeado, ela tem 3 níveis. Lá no terceiro nível tem a casinha onde era lavado o café, que ele caía nos tanques de seta de cimento. Ali tinha uma comporta onde as pessoas, os trabalhadores, eles regulavam a saída do café. E por dentro do terreiro, alguns por cima e outros por sistemas por dentro do terreiro, o café era escoado para o terreiro para ser secado. Então, a grande peculiaridade desse terreiro é que ele funciona por gravidade, vai caindo o café. E você estava nos contando também que aqui existiram muitas famílias e muitos funcionários. Passou dos 5 mil?
Passou de 130, eu acredito, porque muitas pessoas trabalharam aqui, muitas famílias se formaram aqui, inclusive no Museu do Café há fotos de famílias que doaram gentilmente, fotos das famílias que foram formadas aqui. Muita gente que nós conversamos em Botucatu nasceram nas fazendas, nas colônias famosas aqui da Fazenda Lajeado. Então ela foi uma fazenda exclusivamente de imigrantes italianos e espanhóis na época, né? Então, eles que realizavam a secagem do café, a lavagem do café, que levavam no sistema do terreiro para os silos, para a tulha, a tulha é bem conhecida aqui na Fazenda Lajeado, que tem a placa da Fazenda Lajeado, é muito conhecida, é um cartão postal da nossa cidade. Então, ali era armazenado o café. Então, eles fizeram grande parte do sucesso que a Fazenda Lajeado, eles devem aos imigrantes. E você vinha falando das grandes colônias que tinha aqui, de moradores, né? E aqui saiu um morador ilustre, né, para o mundo, que foi aquele lateral direito do Corinthians e, consequentemente, da seleção brasileira, que é o Zé Maria. Nasceu aqui no Lajeado, ele, os irmãos deles, que foram jogadores também, né? Ele demonstra muita paixão aqui, ele praticamente fala que nasceu debaixo do pé de café, né? Muitas pessoas que não são tão famosas quanto ele também tiveram a mesma experiência, né? Os pais trabalharam aqui, os avós trabalharam aqui, e eles fizeram a história da Fazenda Lajeado, porque na época da fazenda de café, produtora de café, ela foi até mais ou menos 1934, porque em 1934, na verdade, em 1922, o senhor João da Rocha Conceição faleceu e passou a fazenda para os dois filhos, para Jane Conceição e Edgar Conceição. Porque em 1896 ele também comprou uma outra fazenda hoje conhecida nossa, que é a Edgardia. Ela se chamava Terceira Água. Né? E a gente acredita, não tem provas disso em papel, mas como o filho dele se chamava Edgar, a gente, em homenagem ao filho, ele deve ter posto o nome Edgardia, porque não é um nome comum de fazenda, né? Então acabou passando para os filhos do João da Rocha Conceição. E eles tocaram a fazenda, né, da forma como eles sabiam, até 1934, quando a fazenda, por 800 contos de réis, eles venderam a fazenda para o Departamento Nacional do Café. Foi daí quando ela mudou para a Fazenda Experimental de Café do Estado. E nós vamos dar um pequeno intervalo, porque agora a Érica vai falar essa mudança da Fazenda Lajeado para o governo federal. Até já. Parar na faixa de pedestre é lei. Antes de atravessar, o pedestre, por sua vez, precisa fazer um sinal. É só esticar o braço para frente, esperar o veículo parar totalmente e atravessar com segurança. E ao motorista, na faixa cabe sempre dar preferência ao pedestre. Respeite a vida. Paz no trânsito. Toda sexta na TV Alfa, você tem um encontro marcado com Márcio Paes de Almeida. Um programa com muita informação, descontração com entrevistados especiais. Encontro marcado, toda sexta na TV Alfa. Leve uma vida mais família no Bicudo Serve em Itatinga. Um completo supermercado com tudo que você precisa. Gêneros alimentícios, higiene, padaria, açougue, hortifruti e muito mais. Atendimento personalizado. Bicudo Serve. Rua Ângelo Rodrigues de Barros, número 195 em Itatinga. 28 anos de tradição em bem servir a família itatinguense. E antes da Érica contar essa passagem da Fazenda Lajeado para o governo do estado, eu gostaria que você matasse uma curiosidade, não só minha, como dos telespectadores. Essa casa que a gente vê que hoje abriga o Museu do Café,
todos pensavam que era do dono da fazenda, e na realidade não era, né, Érica? Não, ela é conhecida como Casa Grande. Geralmente, antigamente, nos livros de história que a gente escuta, que a gente lê, a Casa Grande era do proprietário, né? Mas neste caso aqui, a Casa Grande era do administrador da fazenda. Né? Por exemplo, em 1934, o último administrador foi o João Batista Mendes, Arruda Mendes. Então, o administrador que ficava nessa casa, onde hoje abriga o Museu do Café. Então, não era o proprietário nem ficava aqui. E é verdade que tem relatos que ele pouco vinha ou quase nada vinha, ou que veio só uma vez aqui nessa fazenda? Olha, eu não cheguei a ter esses dados de quantas vezes ele vinha na fazenda. Eu acredito que, como todo proprietário que não ficava na fazenda de sua propriedade, ele vinha, sim, regularmente para ver o andamento, a produção do café. Eu acredito que ele tenha vindo. Agora, se ele veio uma vez só, isso eu já não tenho esses dados para colocar. E vamos lá, você estava falando da passagem do governo, né? Da passagem da fazenda do Lajado para o governo. Como é que se deu isso e o porquê disso tudo? Na verdade era 1934, né? Era uma atividade já, porque a quebra do café foi em 1929, né? Então era uma prática já comum nessa época, né? Então a fazenda ela se tornou de fazenda produtora de café, propriedade particular, para a propriedade do governo, né, através do Departamento Nacional do Café. Para quê? Para ela se tornar uma estação experimental de café, onde aqui se produzia-se café, plantava-se café, mas também realizavam experimentos com diversos cafés. Então existiam aqui uma enormidade de espécies diferentes de café que eles cultivavam para comercializar e também para fazer híbridos, né? Algumas experiências com sombreamento e outros tipos de experiências com café mesmo, né? Aqui nessa época da fazenda experimental de café, propriedade do governo, a fazenda Lajado que encontrou seu grande auge, com 1 milhão de pés de cafés plantados. 1 milhão de pés de café, mas era uma enormidade, a fazenda era muito grande mesmo. Você sabe territorialmente quanto ela media ou mede? Não, eu não tenho esse dado aqui agora, mas era muito grande. O café, as espécies de café eram muito grandes. Tinha o caturra, o sumatra, maragogipe, o bourbon, os amarelos, né? Tipo os grãos amarelos e os grãos vermelhos, né? Isso que eu ia perguntar para você. Todo mundo tem curiosidade, dizem, né? Muitos dizem que o café amarelo é de Botucatu. E nascido, né? É onde se descobriu na Fazenda Lajado. Conta um pouquinho disso pra gente. É da Fazenda Lajado ou não? Não, na verdade o café amarelo de Botucatu não, ele era cultivado aqui na Fazenda Lajado, mas ele não é original da fazenda. Ele é lá da Cuesta de Botucatu, é nosso, mas não da Fazenda Lajado. Ele foi cultivado bastante aqui, mas ele não é originário daqui não. E por que da Cuesta? Será que é por causa do clima? Eu acredito que sim, né? Ali haviam muitas fazendas, né, também, produtoras de café, e acredito que encontraram uma espécie que ainda não era catalogada, né, e que acabamos tornando nossa. E o café amarelo, dentre outros cafés, que nem você falou, o caturra e outros cafés aí, ele era de sabor melhor? Como é que era? Então, pelos dados que eu encontrei da fazenda, isso eu não sou expert de café para estar falando, mas nos relatórios que eu encontrei nos arquivos da fazenda, ou melhor, no arquivo da universidade já, eles colocam que o café amarelo, ele é mais graúdo, né? Ele rende mais, mas o mais saboroso é o vermelho. Então, eles colocam isso nos relatórios. Então, aqui eles faziam, inclusive, testes, né, de degustação. Tanto é que quem vem no Museu do Café pode ver toda a aparelhagem de quem fazia essa degustação do café. Então, eles colocam isso em diversos relatórios. E que o caturra, a espécie caturra, seria o mais rentável na época. Agora, voltando lá para trás, voltando à fazenda de novo. Vamos esquecer do governo um pouco. A estaçãozinha de trem aqui, ela é muito conhecida, cartão postal, que hoje parece que me abriga uma escola ou creche, né? E vinha, a gente tem notícia, né, que a estrada de ferro, ela adentrava as maiores fazendas produtoras de café, que não é diferente daqui da Fazenda Lajeado, né? Conta um pouquinho dessa história, dessa estaçãozinha que a gente tem, não só a gente, como todos os turistas, tem orgulho em lá ver e apreciar. Quem puder visitar a fazenda vai ver ainda a estrutura da estação, né, que hoje abriga uma creche. Mas como toda a fazenda grande produtora de café, havia necessidade de escoamento do produto. E aqui na Fazenda Lajeado, eles
pessoal entendeu que passando uma estrada de ferro Sorocabana praticamente dentro da fazenda, era melhor para escoamento, para deslocamento de funcionários. Então, isso demonstra que a fazenda tinha uma grande importância para o Estado, ela era grande produtora de café. Inclusive, a dona Alzira, que eu entrevistei na época da confecção do livro, ela falava que na época de 1932, na época da Revolução Constitucionalista, antes dela se tornar fazenda experimental de café do governo, aqui as mães sofriam aqui na fazenda, porque com os jovens em idade militar, passava-se o trem aqui, segundo informações dela. Se passasse com a bandeirinha vermelha, é porque iam ser convocados os jovens em idade militar para servir a Revolução. Imagina a expectativa desse povo, né? E a bandeirinha verde é porque não havia necessidade. Então elas torciam bastante para a bandeirinha verde passar o trem passar com a bandeirinha verde. Mas isso era o trem de passageiro que passava, e todas as vezes que passava com a bandeira. Indistintamente, todas as vezes que passasse por aqui, ele passava com a bandeira, né? Logicamente, sempre com a bandeira verde. Na época da Revolução Constitucionalista, né? Na época dessa revolução apenas, né? Então, se o governo achava por bem recrutar os jovens, vinha com a bandeirinha vermelha. Então, elas dizem que elas se arrepiavam com esse tipo de ação. E nessa pesquisa que você fez, Érica, da Fazenda Lajeado, o que mais lhe causou surpresa? O que mais se chamou a atenção, que você, assim, nunca mais você esquece? Não, na verdade, o que me chamou a atenção, o que até então, como moradora de Botucatu e sem pesquisar ainda a história, era que a gente imaginava que a fazenda era grande, que era um expoente, mas não com tanta importância quanto eu acabei descobrindo na medida da pesquisa, principalmente na época do governo federal. Então, ela tinha, para ter uma ideia, a fazenda ela tinha a própria geração de energia. Ela tinha uma usina, não usina nos portos que a gente escuta como energia, uma pequena usininha elétrica para manter a energia da fazenda. Isso mostra a importância da fazenda, a estrutura que ela tinha que ter para a estrutura do café que ela produzia. Então isso me deu uma ideia de que ela era maior do que aquilo que eu imaginava. Ela tinha uma maior produção, uma maior importância do que aquilo que a gente costuma olhar. Porque a gente vê a casa grande, vê o terreiro, acha ela grande, mas não tem ideia do quanto ela produziu. 1 milhão de pés de café é muita coisa. Principalmente na época, né? Hoje em dia, o café não tem aquela importância que tinha antes. E a fazenda era tão importante, dados do Candeias, né? Que o Blasi, as oficinas Blasi que fabricavam máquinas de café, fabricou a melhor máquina na época. A melhor máquina era da família Blasi, da Blasi, produzida aqui em Botucatu. E numa das concorrências foi a Fazenda Lajeado, que descobriu que nós tínhamos o maior, né, fabricante de uma máquina tão poderosa para a época. Para você ver como a Fazenda Lajeado era de suma importância na época, né? Hoje ela abriga a universidade, mas na época do Departamento Nacional de Café, quando ela foi fazenda experimental de café, ela atingiu o auge absoluto. Porque uma fazenda produzia 1 milhão de pés de café e todos os relatórios que tem arquivados sobre experimentos de café, cruzamento, vamos dizer assim, de espécies, sombreamento com IGAs, com IPs, para aumentar a rentabilidade. Havia aqui um laboratório de química para fazer experimentos com café. Era uma estrutura, na época, muito grande. Então, muitas vezes, a gente, até mesmo pelo livro, a gente não tem noção da grandiosidade que teve a Fazenda Lajeado. Agora, só para o público entender, quando você fala em sombreamento, e eu também quero entender isso, eles plantavam árvores, pé de ipê, outras árvores, para fazer o sombreamento no café, para melhorar a produção, é isso? Exato. Pelo que eu entendi dos relatórios que eu encontrei nos arquivos, eles cultivavam tal espécie ou determinada espécie embaixo do ipê, embaixo do sombreamento, por isso que fala sombreamento, embaixo da sombra do ingá, embaixo da sombra do ipê, para ver se rendia mais, como é que era o crescimento. Aqui haviam muitos experimentos de café. Isso você fala na época do governo, né? Não da Fazenda Lajeado, né? Não, da fazenda tradicional, é que nem eu falei, há poucos registros, né? Há mais registros de quem era o dono, quanto passou, quanto valeu, mas não há dados de produtividade, né? Na época da fazenda tradicional.
Então, é aquela questão dos escravos, né? Especula-se isso, teve escravos, não teve escravos, mas há registro que teve 12 quartos de escravos, mas aonde? Não tem registro de onde teve, se é que teve, quem construiu a fazenda realmente. Tem o primeiro proprietário, que é o Alferes José Silva Franco, mas ele é o primeiro mesmo? Ou ele comprou de outro? Ele é o primeiro que tem registro. O registro é datado de quando, o primeiro registro? Então, o registro está da venda dele para o João da Rocha Conceição em 1881. Agora, quando esse Alferes comprou, não se tem os dados. Então, não dá para se ter uma ideia da idade da fazenda. Né? Então, por isso que a primeira parte, quando ela é fazenda tradicional de café, fazenda de propriedade particular, não há muitos registros. Há histórias, há contos, há causos, mas pessoas que escutam, escutava falar isso, escutava falar aquilo, mas não há registros mesmo. Era uma fazenda grande produtora de café? Sempre foi. Mas o auge mesmo é como eu falei, foi na fazenda experimental. Érica, e agora a gente tem notado aqui, né, que o lajeado, ele foi também se transformando, mudando, né? E hoje ele só não tem, acho que o café passou a não ser mais o carro-chefe da fazenda. Porque na década de 1970, com uma mudança econômica do país, o Departamento Nacional do Café cedeu a fazenda para a universidade. Né, na época, primeiro a FCMBB, Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, que posteriormente, em 1976, 75, se tornou a Unesp. Né? Então, nessa época, eu acredito que nessa transição entre fazenda experimental do governo para a universidade, foram diminuindo os pés de café, já não se plantavam mais, porque também a economia mudou. Então, até que em 1975, praticamente, conta-se que houve aquela geada fenomenal que praticamente arruinou todos os pés de café, e como não é interessante, lógico, uma universidade não é produtora de café, então acabou extinguindo, e hoje tem, se houver pés, é só para enfeite. E o que hoje a fazenda, parece que cria búfalos, cria coelhos, carneiros, do que você tem ideia hoje, o que virou, o que transformou? Na verdade, aqui tem a faculdade FCA, né, Faculdade de Ciências Agronômicas, aqui então tem aulas de agronomia, de engenharia florestal, de veterinária e zootecnia, por isso que tem os búfalos, tem os animais aqui, que tem o setor da parte de zootecnia na fazenda, que se você for ver, é uma utilidade importante para a fazenda, né? Agronomia, engenharia florestal, uma fazenda que é grande ainda, né? Ainda existe as partes que eram das fazendas, hoje não tem mais as colônias, mas a parte onde as ruínas, vamos dizer, das colônias, ainda existem algumas partes da fazenda, né? Inclusive tem a represinha de água aqui, meio fora de mão aqui, mas se as pessoas começarem a andar aqui, elas vão encontrar algumas ruínas, alguns restos, vamos dizer, né, das fazendas, das colônias. Então, ela é uma fazenda muito grande, então eu acho ela importante um campo para agronomia, ela é um importante campo para engenharia florestal, né, pelas árvores que ela contém, pelos estudos. É um espaço agradável para os estudantes, eu acredito. Eu gostaria de ter estudado aqui, acho muito agradável, muito gostoso, porque o pessoal vem passear aqui para estudar, também é melhor ainda. E você estava falando do experimento de café, e aqui tem alguns aparelhos, tem as chaleiras, né? E eu gostaria que você mostrasse, após os nossos comerciais, como que era o experimento do café, como que eles agiam naquela época. Vamos lá? Vamos, e inclusive eu gostaria de deixar assim uma outra curiosidade, que a gente falou da estação, né? Que tem dentro de trem, que existe dentro da fazenda. E há muita especulação, não há registros. Porque como o Vital Brasil esteve em Botucatu, ele passou pela fazenda Lajeado, e conta-se, o pessoal que eu entrevistei, que eles escutam dos antigos, e onde a fumaça a fogo, né? Então, que ele inclusive chegou a desembarcar aqui na fazenda Lajeado e viu muita gente picada de cobra, que isso pode ter reforçado a ideia dele de fazer o veneno contra a cobra. E foi bem sucedido, né? Pois é, e que ele esteve em Botucatu, realmente, isso há registros. E com certeza ele passou por Botucatu.
Leve uma vida mais família no Bicudo Serve em Itatinga. Um completo supermercado com tudo que você precisa. Gêneros alimentícios, higiene, padaria, açougue, hortifruti e muito mais. Atendimento personalizado. Bicudo Serve. Rua Ângelo Rodrigues de Barros, número 195 em Itatinga. 28 anos de tradição em bem servir a família itatinguense. E estamos aqui numa mesa de experimento. E a Érica vai contar para a gente como é que eles faziam antigamente para, né, colher o sabor do café. Como que é essa história toda, Érica? Na verdade, esta mesa ela era na época da estação experimental do café. Como eu falei anteriormente, aqui se realizavam muitos experimentos. E tinha o setor de classificação do café. Aqui haviam muitos setores. Setor de plantio, setor de experimentos e o setor de classificação do café. Aqui os provadores, pessoas especialmente designadas para isso, elas bebiam o café. Bebiam não. Elas degustavam o café sem açúcar, né, bem amargo. Sem açúcar? Sem açúcar, para verificar bem o gosto do café, né, para fazer a classificação do café, bochechavam um pouco na boca e cuspiam numa cuspideira de cobre, que ficava bem ao lado dessas mesas. Então, aqui ficavam as amostras do café, do líquido, né? Quer dizer que cada conchinha dessa aqui, cada cumbuca dessa daqui, era um tipo de café. Exato. E eles sentavam assim aqui, todos eles sentavam aqui. Essa mesa rodava, né? Essa mesa gira. Ora, não vou rodar aqui agora, mas ela rodava. Eles faziam um experimento, lógico, a pessoa que fazia esse tipo de trabalho tinha um paladar apurado, né? E, lógico, não engoliam o líquido, ela cuspia e já fazia suas anotações sobre aquele tipo de café, aquele tipo de líquido. E você falou que tinha várias e várias especialidades de café. Quais eram os mais importantes da época? Então, tinha o Maragogipe, que inclusive é esse que está em exposição nesta mesa aqui no Museu do Café. Tinha o Caturro, Bourbon C. E interessante que cada uma dessas espécies tinha o amarelo e o vermelho. Então tem o Bourbon amarelo, o Bourbon vermelho, o Caturro amarelo, o Caturro vermelho. O Botucatu só tem o amarelo. E vários, Sumatra, tinham uns nomes bem diferentes. E tinham praticamente a maioria das espécies existentes naquela época tinha aqui na Fazenda Lajeado. Eu estou vendo aqui essa peça aqui. O que seria essa peça aqui? Essa peça aqui é para furar os sacos de café e colher os grãos. Os grãos rolavam aqui e eles pegavam as amostras que iam fazer o líquido. Iam ser torrados, né? Esses grãos que aqui estão expostos, eles iam ser torrados num torrador do Rod Bell, que inclusive está exposto aqui no museu, para depois ser feito o café coado, tudo certinho, sem açúcar, para os provadores degustarem e fazer suas anotações. Então vamos ver o torrador agora? Vamos. Aqui, por exemplo, no Museu do Café, a gente mostra, eles têm exposto o torrador da Rod Bell, que era a marca usada na época da estação experimental da fazenda. Então, colocava-se os grãos aqui e no sistema, lógico, hoje é antigo, torrava-se para os provadores de café, dos degustadores, fizessem as anotações dele. Então, cada gavetinha dessa havia uma espécie diferente de café. É bom mostrar essas gavetinhas que elas saem, né? Elas são todas furadas. Por que desses furos aqui? Para drenar o café, o grão do café, para não ficar muito denso, né? Para poder fazer o café. E qual é a próxima máquina ou o próximo produto que a gente vai mostrar? Vamos ver as chaleiras a querosene que eram usadas. E estamos aqui em frente às chaleiras, né, que a Érica vai mostrar para a gente, só para vocês terem uma ideia do tamanho dessas chaleiras. E a Érica vai mostrar para a gente a curiosidade dessas chaleiras aqui, não, Érica? São chaleiras de cobre ou latão, né, onde depois de torrado o grão, ele era feito de forma tradicional café, repito, sem açúcar, para os degustadores poderem aprovar o sabor. E elas eram movidas a querosene. Né, talvez movida a querosene? Querosene, e talvez para dar mais sabor e para também com questão de economia, né? Quer dizer, será que não existia um experimento com a lenha, com fogão a lenha? Não tem dados sobre isso?
Dados eu não tenho sobre isso, mas eu tenho que eles usavam bastante essas chaleiras aqui, a querosene, até para apurar o sabor. Consta-se, né? Apurar o sabor. Isso também não tem dados relativos, mas eram muito usados para fazer o café dos degustadores de café, dos provadores de café. Então, quem puder vir na Fazenda Lajeado, no Museu do Café, vai ver várias chaleiras de cobre de latão que eram usadas na época da Fazenda Experimental. Então, elas eram pesadas, até pelo material, mas deixavam o café bastante saboroso. E qual outro produto que você vai mostrar para a gente assim, que tem um significado importante nisso que você relatou? Eu acho que é importante a gente falar aqui da fazenda se tornando universidade. Vamos lá, então? Vamos. Agora que nós estamos numa sala aqui, né, que já é da faculdade, uma sala moderna, com aparelhos modernos, né? E a Érica vai contar um pouquinho dessa transformação para a gente, Érica, para finalizar o programa. Como a gente mostrou no programa, a Fazenda Lajeado ela teve 3 fases, né? A fazenda de propriedade particular, produtora de café, fazenda experimental do Estado, do governo, e agora, que continua até hoje, que é a universidade, né, a Unesp, que abrigando as faculdades de Ciências Agronômicas, Engenharia Florestal e alguns departamentos da zootecnia e veterinária. Isso foi na década de 1970, 1976, quando se tornou Unesp. E embora tenham acabado os pés de café, a universidade ela aproveitou diversos prédios que eram da fazenda, como a própria Casa Grande aqui, se tornou museu. A parte de departamentos de ciências do solo lá em cima era a diretoria da fazenda, na época da estação experimental. Aqui, onde era a hospedaria da fazenda, né? Porque muitas pessoas passavam pela fazenda, não só os trabalhadores moravam aqui, os imigrantes, como muitas pessoas vinham de passagem pela fazenda. Por isso também a parte do trem da Sorocabana traziam pessoas de passagem aqui também, que desembarcavam aqui, ficavam um pouco e já iam. Muitos especialistas, profissionais, e eles ficavam hospedados aqui na fazenda. No caso... E é grande essa hospedaria? Nunca soube disso? A hospedaria é onde é a incubadora de empresas, ali perto dos lagos. Era a hospedaria da fazenda, né? Ou aquela igrejinha, ela foi construída também na época da fazenda experimental. Ali do lado era o reservatório de água da fazenda, né? Ali perto dos lagos onde tem os patinhos ali. E no lago de cima tem aquela estrutura que era da fazenda, hoje foi reformada, claro. Era a hospedaria da fazenda, onde abrigavam as pessoas de passagem da fazenda. Então a faculdade, muito que bem, ela aproveitou alguns prédios da fazenda e, consequentemente, hoje ela sabe da importância da fazenda, de se preservar a fazenda, tanto é que ela é tombada hoje. E hoje a gente vê que há uma convivência harmoniosa entre a parte atual da faculdade, né, com os prédios modernos, com a parte antiga, a parte histórica da fazenda. Tanto é que a faculdade ela preza muito na preservação da parte histórica. E o interessante nisso tudo é que o Lajeado se tornou um cartão postal na cidade de Botucatu, né? Quem vier a Botucatu e não visitar o Lajeado, parece que não visitou Botucatu. Exatamente, porque aqui é um lugar extremamente agradável, né? Não só para nós moradores de Botucatu que conhecemos o local, como para trazer turistas, para trazer nossos familiares que moram fora. Porque aqui é um lugar muito agradável, muito verde, muito espaço, ar puro, isso é importante. E em conjunto com isso, você pode conhecer a história também do que foi, porque a Fazenda Lajeado ela não é só uma fazenda de café que existiu em Botucatu, ela faz parte de um contexto histórico do Brasil, do Estado, que é a parte do café, né, que foi importantíssimo dentro da história do Brasil, da história do Estado. São Paulo, principalmente, que foi um grande produtor de café junto com Minas, né? Então, se a gente for ver esse contexto no geral, a Fazenda Lajeado, quem vier aqui visitar, vai estar conhecendo um pouco da história do Estado, um pouco da história do Brasil, vendo como é uma das, né, fazendas que ainda são preservadas dentro do Estado. Isso é importante. E a gente nota um grande número de jovens, né, de estudantes que vêm aqui visitar. Isso que é interessantíssimo, né? Foi isso que deu o start no meu livro, exatamente como eu disse. Eu concebi a ideia de um personagem fictício, que é o Alexandre, que é um universitário, justamente por ele ser de fora, veio estudar e ele começa a conhecer a Lajeado, a Fazenda Lajeado, a história, e começa a se interessar pela fazenda através do seu Miguel, do seu Zé, que são antigos moradores e trabalhadores da fazenda, fictícios, porém inspirados em personagens que eu entrevistei, personagens reais, alguns falecidos já. E eles contam toda essa história, lógico que a gente mostrou resumidamente aqui, com mais detalhes. A gente fala no livro dos silos, onde eram armazenados os grãos da época da fazenda,
toda a parte de trás aqui onde iam as carroças, alguns causos que os moradores contavam na época. Então o livro destrincha mais um pouquinho tudo aquilo que a gente falou resumidamente aqui hoje. E você lembra de algum caos interessante que marcou? Não, de algum morador? Na verdade, um dos que eu entrevistei falava muito de fantasma, de pessoas que eram vistas, alguns vultos na fazenda, coisas de pessoas antigas que falam mesmo, né? Tinham essa crença, né, de fantasmas aqui. Então, eles contavam de um vulto, vamos dizer assim, um fantasma que descia toda a parte aqui, essa estrada que corta a fazenda, no galope de uma carroça. Então, esse é um dos causos que conta o livro também, nessas peculiaridades. E, Érica, apenas para quem está nos assistindo, né, aonde se encontra o seu livro? Tem ainda nas bancas? Como é que faz para comprar o seu livro? O livro ele se encontra no Museu do Café. Até eu me permiti fazer a venda no Museu do Café, até pela lógica, né? Já que fala da história da Fazenda Lajeado, nada melhor do que o Museu do Café estar revendendo o livro. Então, quem vier visitar, e a gente recomenda que visite o Museu do Café para conhecer de perto, porque a gente pode falar aqui, pode mostrar algumas imagens, mas nada melhor do que você ir em loco na fazenda, visitar os lugares, ver o terreiro, a dimensão grande que tem o terreiro, visitar o Museu do Café, ver todo o maquinário, as fotos antigas que são expostas, né? Então, eu achei tudo isso lógico você colocar o livro à venda no Museu do Café. Então, quem fazer a visita, se quiser levar um exemplar, tem desconto especial para estudantes. E aqui, a Fazenda Lajeado, tem algum guia que possa ir mostrando tudo isso que a gente viu, dessa imensidão de fazenda? Nos finais de semana eu tenho notado que não existe. Você sabe se durante a semana existe alguém que possa ir contando? Além do Candeias, né, que faz um trabalho magnífico, é um trabalho importantíssimo em resgatar essa história. Ele adora isso aqui, ele ama isso aqui de paixão, faz com muito carinho. Aliás, um grande abraço ao Candeias, né, que está de parabéns pela limpeza do local, tá muito bonito, muito bem conservado as peças, tem um acervos de foto muito bonitas aí, né? E você você sabe se tem assim, além dele, tem outros guias que podem ir mostrando a fazenda como um todo? Não, eu não acredito que tenha. Eu não tenho conhecimento, pelo menos, de guias que mostrem a fazenda, até porque há lugares da fazenda que já são interditados à visitação, até para preservar a degradação, né, da fazenda. Então, para preservar melhor os lugares. Então, eu não tenho conhecimento se há guias. Eu tenho conhecimento, sim, que no Museu do Café há explicações. O próprio Candeias faz esse trabalho também, né, de orientação, de elucidação sobre... Aliás, faz um excelente trabalho. Ele que me incentivou a colocar o livro à venda no Museu do Café, o que eu agradeço muito. Assim como eu agradeço também o João Carlos Figueiredo, historiador conhecidíssimo aqui da nossa cidade, que foi, na verdade, quem me incentivou a fazer o livro, a confeccionar o livro. Porque eu tinha feito o trabalho de conclusão de curso, mas é muito difícil, a gente sabe, imprimir o livro, fazer a capa, isso gera um custo, né? E ele foi um grande incentivador e eu agradeço muito ele. Se não fosse ele, talvez não existisse o livro. Então tá aí. O nosso programa chega ao final. Lembrando que todas as quintas-feiras, às 19 horas, ao sábado, às 22 horas e no domingo, às 15 horas da tarde. Portanto, às 3 horas da tarde, vocês não percam mais uma história bonita que contaremos de outro local da cidade de Botucatu. Para variar, memórias. Um abraço e até a próxima semana. Obrigado. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade